Olá, pessoal. Vamos para a aula de farmacocinética comigo. Eu sou o professor Rodrigo Caixeta e aí a gente vai estudar nessa aula como é o movimento do fármaco no corpo. Basicamente, muitos livros trazem o seguinte: a farmacocinética e a farmacodinâmica como duas áreas didáticas para entender como o fármaco se comporta. Mas aí temos duas vertentes importantes. A cinética, dizendo com o que o corpo faz com esse fármaco, e a dinâmica, falando do que o fármaco faz com o corpo. Geralmente na cinética, a gente vai estudar várias etapas, como por exemplo a absorção, distribuição, metabolização e também a excreção. Mas na farmacodinâmica, nós estudamos os mecanismos de ação e os efeitos a qual o fármaco tem de interação com os receptores biológicos. Nessa aula, nós vamos falar então da farmacocinética, que eu subdivido em fase farmacêutica e fase farmacocinética. A fase farmacêutica ela é essencial para entender esse movimento, porque ela vai influenciar sobre a via de administração, a forma farmacêutica e o sistema de liberação. Atualmente, os medicamentos eles têm a capacidade de armazenar esse fármaco, mas ele liberar de uma forma mais diferente. Então, acaba trazendo alterações da velocidade de ação desses compostos. E a fase farmacocinética é quando o fármaco já está entrando no corpo, quando existe já uma interação com o organismo. Então, a gente vai falar de absorção, distribuição, metabolização e eliminação. Bom, para começar, na fase farmacêutica, nós temos que o fármaco ele pode entrar no corpo por diversas vias. Isso depende muito do objetivo terapêutico e da adesão do paciente. Então, por exemplo, se eu quero algo mais rápido, talvez a via parenteral endovenosa intramuscular seja a mais ideal. Só que nem todos os fármacos vão conseguir trazer aí essa adesão, porque muitas pessoas têm medo de injeção, algumas pessoas não vão ter veias muito boas e visíveis para ter esse acesso. Então, sempre vai depender do objetivo terapêutico e da adesão do paciente. O que a gente consegue também relacionar com os produtos que são tópicos. Às vezes eu quero somente um produto que vá agir naquele local a qual é administrado e não no corpo todo. A questão sistêmica do medicamento está relacionando muitos efeitos adversos, né? Porque ele pode interagir com outros receptores e não aquele específico a qual eu quero tratar. Então, assim, claro, temos os medicamentos importantes que vão agir principalmente nas formas locais, mas tem outros mais importantes quando eu tenho uma doença generalizada e eu preciso disso de forma sistêmica, o que acaba acarretando no evento adverso, né? Mas a gente tem aqui o ótico, que é uma via de administração que vai para o ouvido interno, né? Cuidado com óptico, com P mudo, e ótico. Ótico vem de otológico, o qual relaciona o quê? Ouvido. Nós temos a via ocular ou óptica. Então, temos essas que são os colírios. Inalatória, oral, sublingual, bucal, temos os adesivos transdérmicos, né? Nós temos vias mais específicas para um sistema, né? Por exemplo, na epidural, a qual a gente consegue fazer alguns tipos de anestesias, a via retal e outras mais. Vamos falar delas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é a via tópica. Então, as vias de administração tópica são aquelas a qual relacionam o local de aplicação igual ao local de cinética, ou seja, ele vai ser aplicado naquele local e ele vai ter a sua distribuição no local dessa aplicação. Né? Diferente das sistêmicas, que o local de aplicação não é o mesmo de ação de cinética do medicamento.
Então, acaba trazendo uma distribuição no corpo que seja resultante dos eventos adversos que eu falei para vocês. Então, é o seguinte, nós temos aí as oftálmicas, né? As cutâneas, as óticas, as bucais, as gástricas e temos as nasais, certo? Aí, toda vez que você pensar na via de administração, você tem que pensar na forma farmacêutica. É impossível você isolar o seu estudo somente para a via de administração, porque as formas farmacêuticas elas já são planejadas para aquela via de administração. Exemplo, quando eu falo, por exemplo, de um comprimido que ele não é sublingual, é para ser deglutido, para que ele seja engolido. Então, se eu mudo a via de administração de acordo com a forma farmacêutica em que ela foi produzida, eu posso acarretar em problemas. É o que acontecia muito em crises hipertensivas, que os pacientes tinham que, os profissionais de saúde faziam o quê? Pegavam um comprimido de captopril e falavam para o paciente colocar debaixo da língua. Só que acarretava em necroses embaixo da língua, que seriam resultantes aí de vários processos, né? O comprimido foi feito para ser deglutido e não para ser colocado debaixo da língua, porque a característica do medicamento é ácida ou básica. Eu não posso mudar essa via, né? Quando, por exemplo, eu tenho uma cápsula e essa cápsula ela tem um envoltório que ela pode ser gastroresistente, uma armadura para não ter a degradação do estômago. Então, o que que vai fazer? Tem gente que não gosta, não tem adesão e aí abre a cápsula. Abrir a cápsula não é certo, né? Porque ela foi feita para ser deglutida. Então, pense sempre que a forma farmacêutica ela precisa estar adequada com a via de administração. Se isso não acontecer, se ter uma mudança, podemos ter problemas sérios no tratamento, inclusive a perda da eficácia e outras coisas mais. Então, por exemplo, nas tópicas, nós temos as oftálmicas, e dentro das oftálmicas, o que que nós temos? Nós temos o colírio, né? Então, o colírio é uma solução que tem um soluto e um solvente, né? E ela só vai ser restrita no globo ocular. Ela não vai para a região sistêmica. Aquilo que é pingado no olho vai ficar no olho, né? E, claro, nós temos as pomadas também, né? As pomadas oftálmicas, elas são mais para uma região de conjuntiva, uma região que não é para o globo ocular, é só uma região em volta, né? Seria mais a parte mucosa quando ela é acometida. Então, nós temos aí essas formas farmacêuticas oftálmicas, né? Ou também ópticas, né? Que você pode chamar, ou oculares também. E a cutânea, né? Aí nós temos cremes, nós temos um unguento. O unguento é bem famoso, é o Vick, né? O Vick que passa, o pessoal passava, a mãezinha passava para dormir, para sentir o cheirinho, né? O unguento é uma pasta muito mais untuosa, né? O que que é isso? É oleosa, né? Por isso que o nome unguento, né? De untus, que vem de óleo, então ela é muito mais oleosa, né? Temos loção. A diferença para creme e loção, por exemplo. Creme, ela contém um produto mais oleoso, então é para a pele mais seca. A loção contém um produto mais aquoso. Coloquei até a gotinha na figura para que você entenda isso. Então, por ser mais aquoso e não ser tanto oleoso, ele pode ser usado para uma pele oleosa. Se eu pegar creme e colocar numa pele oleosa, a pele fica mais oleosa ainda e pode acarretar problemas como acnes ou até foliculites e etc, né? Então, uma loção é mais ideal para esse tipo de pele. Ah, uma pele mista, precisaria utilizar dos dois, né? Um creme para as regiões oleosas, desculpa, para as regiões secas e a loção para as regiões oleosas, né? Temos as óticas também. As óticas nós temos as soluções otológicas, né, que são colocadas para pingar dentro do ouvido, né, no canal auditivo. Temos as bucais. As bucais, cuidado para não se confundir. As bucais que eu falo de forma tópica são as pastilhas, aquelas que devem ser colocadas entre a gengiva e a bochecha
e deixar ela diluir com o tempo. Tem gente que acha que é balinha, coloca em cima da língua, né? Ou fica mordendo ela, e não é. É para que ela dilua entre a bochecha e a gengiva, com a própria saliva ali, ela vai dissolvendo. Então, ela vai para uma região de gengiva e ela vai para uma região, às vezes, da garganta, né? Nós temos um medicamento aí bem comum, que é o Ciflogex, né? E temos aí também a Benalete, né? Que é todos os dois são anestésicos locais. Então, quando tem uma dor de garganta muito forte, uma inflamação muito forte, né? Acaba que essas pessoas usam para conseguir comer, para conseguir beber, né? Porque pode ficar difícil essa deglutição. Existem aquelas que são chamadas de vias tópicas gástricas, aí são aquelas em sachê. Aí você tem, por exemplo, sal de heno, né, o bicarbonato, carbonato. Nós temos o estomazil, né, que eles vão agir não de forma sistêmica, eles vão ser engolidos ou às vezes dissolvidos em água e vão para a região estomacal para diminuir. A maioria dos antiácidos são dessa forma. E existem pastilhas antiácidas também, que podem ser diluídas, né, em água para ser dissolvidas e depois ingeridas. Mas elas agem pela deglutição de forma local na região gástrica de acidez. Né? E nós temos as nasais. As nasais, nós temos um famoso aí que é o o Nelsoro, né? A galera tem muita relação com o Nelsoro aí, né? Quem geralmente tem rinite alérgica e que fica muito tempo usando, né? Tem Nelsoro no carro, tem Nelsoro na bolsa, Nelsoro na casa do cara tem dois, três no sofá, um no banheiro, outro. Então, assim, Nelsoro, né? A galera da Nelsorolândia, eu sempre falo isso. Mas quando a gente vê o Nelsoro as pessoas usam errado, acabam usando de maneira errada, porque ela é tópica e nasal. E quando gera de forma a mudar a via de administração, como eu disse, pode gerar problemas. O Nelsoro é para ser colocado duas gotinhas na narina, esperar por um tempo, equilibrando-se, ou então deitado, né? E aí ela precisa ser agida somente na região interna da narina, né? Só que a galera pega e faz o quê? Inala o negócio, né? Sente até o gosto dele que muda a via de administração, deixa de ser tópica e acaba sendo uma via sistêmica, né? Então esse é um grande problema que pode acarretar o quê? Num vício, alterações em outros sistemas, né? Como por exemplo no coração, pode gerar arritmia, pode, dependendo do produto, a anafasolina, né? É uma delas que ela é agonista adrenérgico, né? Então você tem ela como um grande problema, né? Então, assim, nos nasais é importante observar sobre isso, né? E, claro, né, para a pele também temos o esmalte, que é uma forma farmacêutica que é usada mais para unha. Ela fica por mais tempo, ela também faz uma impermeabilização da unha, né? Quando, por exemplo, tem as onicomicoses, que são recorrentes e persistentes. Então, não adianta ficar pingando ali, né? Então, usa às vezes a forma esmalte da micolamina ou de outro produto que é um antifúngico e vai usar naquela unha que vai tratar de uma forma geral, né? Bom, existem também as vias sistêmicas, que são as mais abrangentes. O local de aplicação é diferente do local de cinética, né? E as vias sistêmicas, nós temos a oral. A via oral é a mais comum, é a mais fácil, não precisa de profissional, tem autoadministração, né? Tem muitas vantagens da questão oral, mas tem desvantagens também, porque muitas pessoas não têm adesão, principalmente aquelas que se traumatizam usando esses produtos orais, né? Eu tenho uma tia que praticamente ela não toma nenhum Toragesic, que é um comprimidinho bem pequenininho que é para ser colocado debaixo da língua, né? E ela morre de trauma porque ela já se engasgou uma vez, quase morreu, foi parar no hospital mesmo, né? E aí desde esse dia
ela se tornou muito traumático sobre o processo oral. Então, tem que pensar, por exemplo, que existem xaropes, existem soluções que podem ser usadas de maneira oral, né? Que são as gotas, que são produtos líquidos e que talvez essa pessoa que não tenha adesão seja ideal esse tipo de forma farmacêutica. Então, assim, nós temos os comprimidos, né, que são os mais de variados tamanhos, né, são nos Estados Unidos chamados de tablets, né, mas a gente não usa essa terminologia, a gente usa o termo mesmo comprimido. Entretanto, esse comprimido ele pode ser revestido. Se ele é revestido com açúcar, ele é chamado de drágia, né? Nós temos um grande exemplo, a Neosaldina, a Doralgina, que ele tem um produto ali que é dipirona, né? Então a dipirona é azeda, amarga, né? Acaba trazendo esse revestimento para melhorar a adesão do paciente, né? De ele não regurgitar, ou ele cuspir, ou ele não usar o produto, né? E aí você tem a drágia, mas tem os comprimidos chamados comprimidos revestidos. E aí esses comprimidos revestidos, muitas vezes o revestimento ou é para mudar o sistema de liberação, né, para ser um pouco mais prolongado, glifage XR, por exemplo, né, para que ele seja liberado de forma lenta e prolongada, ou então ele tem um revestimento que possa ser gastroresistente, né? Então, assim, ele pode ter um produto que é degradado na acidez estomacal. Eu faço o revestimento para que ele seja liberado no intestino. A gente chama isso de sistema de liberação entérica, né? Então, esse sistema é um sistema importante para vários produtos, como por exemplo, o omeprazol. O omeprazol, muita gente acha, ele age no estômago, então eu posso abrir a cápsula, né? O pantoprazol, os coleguinhas dele, da mesma família, né? Lanzoprazol, pantoprazol, eles são comprimidos revestidos, gastroresistentes. Por quê, né? O omeprazol é cápsula e o revestimento da cápsula é gastroresistente no omeprazol. Aí fala assim, nossa, gastroresistente, mas ele não age no estômago, né? Ele age no estômago, mas ele pode ser degradado no estômago, porque ele precisa agir nas células parietais, porque são elas as produtoras de bomba de prótons. Então, eles inibem a bomba de prótons. Só que o ambiente de acidez do estômago pode degradar essa molécula, então ele pode perder essa eficácia no uso. Então a gente tem o que? O revestimento para que ele seja liberado e absorvido logo no intestino e que ele venha por dentro, né? Ela venha por dentro do corpo agir nas células estomacais e não pela via de administração oral, chegando ao ambiente hostil que é o estômago, a acidez para ele, né? Então, assim, não pode esses comprimidos revestidos mastigar, não pode triturar, né? Por exemplo, cápsula gastroresistente, não é importante abrir a cápsula, porque se eu abro, eu vou ter a exposição desse produto ao ambiente ácido, né? Então, tem que se observar isso, né? Na via oral sistêmica, temos então as cápsulas, né, que eu já estava comentando. Tem cápsula que é gastroresistente, não são todas, né? Quando eu penso, por exemplo, em farmácia de manipulação, a maioria vem na forma cápsula. É difícil você ter uma máquina compressora para fazer comprimido, a não ser aquelas farmácias de manipulação que sejam mais avantajadas aí em tecnologia, né? Mas nós temos aí que aquelas que vêm da indústria, geralmente, né, nós temos uma grande maioria, eu posso pecar em falar, mas eu vou falar, que em 80 a 90% é gastroresistente, vindo de indústria, essas industrializadas mesmo. Agora, em relação à forma de manipulação, nem sempre, né? Por isso que é importante falar com o farmacêutico, né, ou farmacêutica, para ver se pode abrir, se não pode abrir, se é uma cápsula ideal ou não. Essa é chamada de cápsula dura, essa que está mostrando aqui na figurinha, e essa é a cápsula mole, que muitas vezes coloca óleo, né? Aí tem o ômega 3, utiliza ela, às vezes um certo produto na forma oleosa para que ela consiga ter uma ação mais imediata, né? Isso acontece com a Advil, por exemplo. Então, nós temos esses produtos. Esse aqui todas elas são gelatinosas, né? Para que tenha uma degradação e uma porosidade importante para a liberação do produto,
né, de acordo com o suco entérico, né? Então vai degradar essa gelatina e liberar lá no intestino, né? E nós temos a forma xarope. A forma xarope é uma forma baseada em água e açúcar. É difícil falar em xarope para diabético, né? Dentro da farmácia nós chamamos esse xarope para diabético de edulito, né? Mas se você for falar para o paciente edulito, ele te benze 5 vezes, né? Porque ele acha que você está falando palavrão. Mas é mais fácil ele entender xarope para diabético. Mas a base na farmácia de xarope é água e açúcar, e basicamente 75% de açúcar, né? Então, assim, vem o produto ativo e vem o xarope, né? A forma xarope simples, base, para ser misturada. Agora, existe o edulito. O edulito não tem açúcar, é como se eu substituísse o açúcar do xarope por edulcorante, por isso o nome, né? Edulcorante é adoçante. Então, coloca um adoçante ao invés de colocar um açúcar, né? E existe também os elixires, né? Os elixires, eles são também derivados do xarope, é como se eu substituísse a água que vem da base do xarope, água e açúcar, né? Que eu tirasse a água e colocasse álcool. Então, vem uma alcoolidade aí de 30%, né? Bem baixa, ou menor que isso, porque melhora como uma forma de veículo para o produto, né? Os elixires, né? Usava muito antigamente o elixir de inhame, mas hoje também tem elixires na base de antibióticos, né? Que podem trazer isso também. Então, algumas coisinhas facilitam, né? Devido a essa forma, né? E as soluções, tem solução em gota, né? Gota de dipirona, gota de Rivotril, né? Então tem várias gotinhas aí, é uma solução em gotas, né? De forma oral também. Bom, sublingual, existem os comprimidos sublinguais. Cuidado, né? Porque tem que pensar nisso. Existe comprimido mastigável, existe comprimido sublingual, existe comprimido dispersível. O dispersível é um comprimido que você pode botar na água, ele dissolve na água e tomar, né? Então ele já vem com a sigla ou vem descrito que ele pode ser feito isso, é chamado de comprimido dispersível, né? E existe o sublingual. O sublingual, ele não vai passar pelo estômago, ele vai direto para o coração, né? Então, ele vem da veia lingual e já vai direto para o coração. Então, é bem rápido, né? A gente fala que é uma forma até parenteral, porque ela não vai participar do sistema do trato gastrointestinal, né? E existem as formas inalatórias. Aí a forma inalatória, nós temos o inalador, propriamente dito, né? Ou então tem as substâncias nebulizáveis. Pode ter comprimido para colocar num equipamento para ele pulverizar e a pessoa inalar, também pode acontecer, né? E pode ter os inaladores, que são as famosas bombinhas, né? Que tem uma soluçãozinha aqui e ela vai sendo inalada pelo paciente asmático, DPOC, o que seja, né? Então, nós temos o inalador. E tem o nebulizável, né? Que coloca um equipamento, né? E dentro desse equipamento você tem uma máscara e ela vai vaporizando o produto e a pessoa vai respirando aquilo, né? Então ela vai passando pelas vias nasais. A via inalatória ela pode ser de forma bucal, né? Que é o inalador. Então quando puxa e aperta, a pessoa suga, né? Então ela tem isso, né? Um grande problema de uso de, por exemplo, broncodilatadores associados a corticoides, né? Glicocorticoides, é isso, né? Que tem que ser recomendado. Quando o paciente usa inalador bucal, o glicocorticoide pode aderir na região bucal e ela pode reduzir aí as células imunitárias de proteção, né? Então pode acarretar em quê? Em infecções oportunistas, como por exemplo cândida e outras micoses aí, ou até bactérias estreptocóccicas, né? Então sempre é recomendado para o paciente que use inalador da forma bucal que ele lave a boca ou faça a higiene correta após o uso, né? Então é importante lembrar sobre isso. Bom, existe também a forma intramuscular subcutânea, aí são formas de soluções parenterais ou estéreis,
Lembrando que a esterilidade é isenta de qualquer célula, e aí, intramuscular ou subcutânea, nós temos uma diferença entre elas, porque músculo é basicamente água, então produtos aquosos geralmente vão. Ah, professor, mas eu já peguei, por exemplo, uma substância que é extremamente oleosa para ser colocada intramuscular. É, realmente, e essas doem, né? Porque elas podem ser viscosas, né, devido a esse produto, mas a intramuscular eu quero que ela seja rápida, ela é um pouco mais rápida, né? Não tanto quanto a endovenosa, porque é direto na veia, né? Mas a intramuscular, ela, como a subcutânea, elas são de depósito, né? Então a gente vai ver um gráfico importante aqui a seguir. Mas todas elas utilizam soluções parenterais, geralmente em ampola ou frasco ampola. O frasco ampola geralmente é multidose, é aquele que tem uma tampinha de borracha, né? E a ampola é aquela unidose, né? Ela precisa ser colocada inteira. Então você quebra a ampola, né? E vai retirar isso aí, né? E a retal? A via retal é uma via também importantíssima, porque nós temos, por exemplo, para criança principalmente, né? Porque essa via é uma via que ela numa criança que eu falo, a criança ela tem um trato gastrointestinal muito curto. Então acaba que produtos que são de via oral, ou eles têm que ser muito rápidos a sua dissolução, né, como líquidos, né, gotas e etc. Porque se fosse outro produto, ele rapidamente já sai, né, e ele não fica por muito tempo nesse corpo e não é absorvido tão rápido ou tão suficiente. Então, a via retal acaba sendo uma via alternativa muito comum para crianças. Claro que existem para adultos também. Por quê? Porque também a gente evita um efeito que a gente chama de efeito de primeira passagem. E a sublingual também, né, faz isso. Então, o efeito de primeira passagem é ele ser metabolizado no fígado. Por quê? Anatomicamente, nós temos as veias mesentéricas, que são aquelas que irrigam o intestino. Então, os produtos que são de via oral, engolidos, né, deglutidos, eles vão acabar sendo absorvidos inicialmente para as veias mesentéricas. E existe as veias mesentéricas guiando para o sistema porta-hepático, ou seja, vai direto para o fígado. Então, o fígado tem um efeito metabolizante, né? Metabolizador. Acaba que ele pode quebrar essa molécula e perder um pouquinho da eficácia do produto, né? Na via retal, a gente tem baixas quantidades de veias mesentéricas, então se diz que se faz uma absorção de 50%, né? E traz aí um benefício que é evitar 50% da metabolização, né? Então é extremamente importante. E existe a via transdérmica, né? A via transdérmica é a via de adesivos. Esqueci de falar sobre a bolsa, né? A bolsa aqui, ó, na via endovenosa, é porque existem duas formas de aplicação. A endovenosa por irrigação, que usa bolsa, né? E aí são gotejantes, né? Elas usam, geralmente coloca um nível de gotejamento, né? E tem a embolos. E embolos usa geralmente o scalp, que é uma borboletinha, coloca e faz a aplicação de uma vez só, né? Então, um pouco mais rápida para ser colocada. E na retal a gente tem os supositórios, né? Tá aqui escondidinho, mas no seu material você possa ver, talvez. Então, tem aqui a via com a forma farmacêutica supositório. Eles são glicerinados com a temperatura do corpo, eles vão ficar um pouco mais semissólidos, né? Eles vão ficar um pouco mais derretidos, mas aqui na embalagem ele fica bastante duro. Então é importante às vezes colocar uma lubrificação ou às vezes molhar um pouquinho com água quente para facilitar a entrada também, né? E usa lubrificante também para ser colocado. Na forma adesivo, nós temos vários adesivos, né? E esses adesivos, eles têm que ser, às vezes, aleatorizados ou feito em rodízio, porque eles geram muito problema da liberação do fármaco direto na pele, mas é uma forma que ela é dita como sistêmica, né?
porque ela vai ultrapassar a derme, ou seja, ela é transdérmica. Então, ela acaba caindo um pouco na corrente sanguínea, né, em uma quantidade significativa, que possa ser resultante de todos os efeitos sistêmicos também, né? Então, nós temos uma via também que é importante, que é a transdérmica. Ah, por que, professor, que eu uso comprimido, cápsula? Eu não poderia, por exemplo, usar só adesivo? Não, porque você tem fármacos que são aderidos a essa forma farmacêutica devido exatamente ter características químicas próprias para ela. Então, eu não posso, não tenho fármaco que consiga aqui. Eu tenho um peso molecular que tem que ser determinado, eu tenho uma característica, ácido-base. Então, assim, a química do fármaco favorece estar nesta via. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em desenvolver um novo medicamento, né, as indústrias pensam nisso, elas vão pensar em comprimido cápsula, que são as mais comuns e são mais fáceis de administrar, né? Mas elas podem ver vias alternativas aí também. Mas tem certos fármacos que não vão aderir em comprimido, né? Então eu vou ter que colocar eles na forma xarope, solução, etc., porque na temperatura ambiente elas não conseguem ficar na forma sólida por muito tempo. Então tem certas coisas assim, por causa da relação química que existe entre alguns fármacos. Nesse gráfico aqui, a gente está vendo um gráfico que tem o eixo da droga, da concentração da droga no sangue, né? A gente chama de concentração plasmática, pelo tempo e as diferentes vias de administração. Essa roxinha, a gente vê a intravenosa, então a concentração é máxima no início do tempo, né? Então essa concentração máxima ela também faz com que haja uma excreção até significante e rapidamente, né? Então é muito usado em procedimentos emergenciais. Eu preciso usar direto na veia para conseguir alcançar esse efeito, né? E impedir a morte do paciente. Essas duas, né, a verde e a azul, são de depósito. Por que eu falo depósito? Porque no início elas vão chegar a um pico de concentração máximo que vai estar liberando vagarosamente, né, paulatinamente, vai acontecendo essa liberação do fármaco, porque eles ficam armazenados no tecido muscular ou ficam armazenados no tecido adiposo, né? Então, alguns fármacos vão conseguir a via intramuscular por ter características mais aquosas e outros fármacos por característica mais oleosa. Então, por esse depósito, né? O óleo deposita no óleo, então ela fica aqui por mais tempo, ela consegue distribuição. Aqui a água vai depositar na região de água, no músculo, né? E vai sendo liberado para a corrente sanguínea à medida que vai passando o tempo, né? Dependendo da quantidade, dependendo do tipo de fármaco. E a via oral, né? Que é essa via mais. Ali era rosinha, né? Um magenta. Esse roxo aqui, agora esse aqui é um violeta, né? Esse violeta aqui é o oral, tá vendo? Ó, dentre as concentrações plasmáticas, a gente percebe que a intravenosa é a máxima no início. Aqui, pouco tempo, a intramuscular, e ela consegue uma concentração plasmática significante e vai diminuindo. A oral, ela não tem tanta questão envolvida aqui na concentração plasmática e ela tem uma forma mais alongada de ficar no organismo, né? O que pode gerar vários efeitos colaterais. Mas é uma via que não depende de outro profissional, autoadministração, né? E de fácil administração também. Só tem que tomar cuidado mesmo sobre outros procedimentos de forma oral em paciente traumático sobre esse uso, né? Continuando a parte da fase farmacêutica, nós temos os sistemas de liberação de fármacos. Existem dois que são a liberação convencional, ou também chamada de liberação imediata, e existe a de liberação prolongada, né? Que são as também chamadas de liberação modificada. Isso aqui foi muito bom, por quê? Porque as indústrias criaram a capacidade de utilizar da tecnologia sem modificar ou criar novos fármacos
para ter uma modificação no tempo de resposta do fármaco, na forma em que eu quero esse fármaco sendo liberado, mais lento ou não, né? Então, em vez de gastar milhões e milhões num novo produto, por que não utilizar de tecnologias de revestimento do produto, do comprimido, e esses vários revestimentos, eles vão acabar assessorando, formando poros e liberando vagarosamente o fármaco, pode acontecer isso. Botei aqui um grande exemplo, né, disso é o Glifage XR. O Glifage XR é a metformina, que é um hipoglicemiante oral da classe das biguanidas, né? Existe o Glifage que não é XR e existe o Glifage XR. XR significa Extend Release, liberação estendida ou liberação prolongada. Isso fala que a metformina ela pode ser usada uma vez ao dia. Então, diferente do glifage normal, que ela pode ser utilizada de 8 em 8 horas, a depender do tipo de dosagem, né? Aí pode ser em menos vezes e assim vai, depende da terapia. Mas o glifage XR o paciente usa uma vez ao dia, né? Tanto é que vem na caixa 30 comprimidos, para que dê um mês. Então, nós temos o glifage XR, importante também para os pacientes em polifarmácia. O que é isso? Polifarmácia é ter 5 ou 6 fármacos na composição do tratamento para várias doenças ou para uma doença só. Isso acontece muito com o idoso, né? O idoso geralmente tem uma fragilidade maior patológica, né? Uma sensibilidade maior patológica. Então, o idoso ele tem uma caixinha de medicamentos. E esses medicamentos eles andam com eles, né? Vão para todo quanto é lado. Precisar viajar, tem que levar. E acaba que quanto menos medicamento esse idoso usar, melhor, porque ele ainda tem o esquecimento, para não gerar superdosagem, né? Ele esquece, ele toma de novo, ele já tinha tomado. Então, esses produtos de sistema de liberação de fármacos, eles foram criados para exatamente isso, né? Para evitar problemas de interação medicamentosa, problemas de esquecimento, de superdosagem, etc, né? Mas eles não são baratos, como eu disse, é uma tecnologia variada. Então, nem todo local tem, né? Hoje em dia, a Glifage XR é gratuito por um sistema do governo chamado Farmácia Popular, né? Então, se tiver o receituário proveniente do SUS, leva os documentos na farmácia que consegue, né, pegar esse medicamento gratuitamente. Mas tem muitos ainda medicamentos que são condições e ainda não estão na farmácia popular, ou então estão com formas de desconto. Então, seja importante, né, entender sobre isso também. Bom, chegamos na fase farmacocinética, né? A fase farmacocinética depende de todos aqueles fatores medicamentosos, né? E a fase farmacocinética, ela vai ser diferenciada quanto à via de administração. Mas o que seria essa fase farmacocinética? Ela envolve fatores intrínsecos, que são relacionados ao paciente, e fatores extrínsecos relacionados ao próprio fármaco. Então, assim, o paciente faz diferença sobre o processo cinético. Isso é importante para entender que a farmacocinética ela tem um cunho clínico que vai determinar a efetividade do tratamento farmacológico. Então, essa efetividade, ela depende do paciente e depende das características do fármaco, né? O fármaco ser muito lipossolúvel, o fármaco ter um peso molecular muito pequeno, que diz que o tamanho dele é pequeno, né? Ou ter um tamanho maior. Então, essas questões, elas estão associadas à chamada farmacocinética. Então, a farmacocinética é o que o paciente ou o corpo ou o organismo faz com o fármaco. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter um conjunto entre fatores intrínsecos e extrínsecos atuantes e bem pensados antes de se passar uma dosagem de medicamento específico ou até de se passar um certo tipo de fármaco. Então, a gente estuda dentro da farmacocinética algumas etapas, que essas etapas, claro que a absorção, que é a primeira etapa, né, ela é a primeira mesmo, né, ela precisa acontecer, a absorção, que é a passagem para a corrente sanguínea,
Nas tópicas, a gente vê que não acontece, né, a passagem para a corrente sanguínea, por isso que ela não vira sistêmica, ela é tópica, ela age no local, então a gente fala que ela foi permeada e não absorvida, né? Mas aqui na fase farmacocinética, que é para a maioria dos medicamentos, a primeira fase é a absorção. E da absorção, todas as outras três restantes, elas podem acontecer simultaneamente mais de uma vez no corpo, né? Então, aqui você tem a distribuição, a metabolização e a eliminação. Então, tudo isso a gente vai conversar dentro das etapas clínicas do paciente. O que é a absorção? Começando pela absorção. É a passagem do fármaco para a corrente sanguínea. Quando ele chega no sangue, fala-se que o produto foi absorvido. Então, essa absorção, ela é nada mais do que o fármaco ultrapassando barreiras. Esse ultrapassar de barreiras, a gente pensa que as barreiras são o quê? As membranas plasmáticas. Então, nós temos uma forma bem comum que os fármacos são desenvolvidos, que é a forma de difusão simples, e essa difusão passiva ou simples, né, não tem gasto de energia, mas tem certos medicamentos que vão ter gasto de energia. Está aqui escondidinho o ATP, né, para mostrar, e é mais ou menos essa mesma figura, mas tem o ATP e alguns fármacos eles podem fazer isso. É o que se pede, por exemplo, dentro de um tratamento, para o paciente ele ficar em repouso, ele tomar o medicamento e ficar em repouso, porque ele vai ter uma fadiga maior pelo uso desse fármaco, né? E nós temos as vias de difusão simples que podem ser mediadas por canal, a gente chama isso de filtração, né? E essa questão do canal, ela também pode envolver certas proteínas de facilitação. Por exemplo, a gente estava conversando agora da metformina. A metformina ela depende para entrar na célula de uma proteína chamada OCT, né, que é transportadora de cátions orgânicos. Então é como se fosse uma bomba, né? Ela vai lá e pega a metformina e lança para dentro. Isso é um tipo de difusão chamada difusão facilitada, né? Porque existe uma relação de bomba ou proteína que leva ela para dentro da célula contra o gradiente de concentração. Na difusão simples, ela vai a favor do gradiente. E existem outras que estão relacionadas a canais mesmo, né? Nós temos um canal e dentro desse canal ele tem regiões específicas que podem facilitar a passagem do fármaco, né? Se ela estiver abertas, que se estiverem fechadas não vão acontecer. Muitas vezes também os fármacos regulam a abertura ou fechamento disso, né? Desses canais. Então vai ser importante também para o processo absortivo. Então, quando a gente pensa em absorção, a gente tem que pensar nessas barreiras sendo ultrapassadas. Existe uma barreira muito importante, eu já volto nesse slide, que é a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é uma barreira que contém três tipos de células, né? Nós temos as células endoteliais, que são células justapostas, né? E elas formam uma barreira contínua, como se fosse uma corrente mesmo. Tem os pericitos, que são células que ficam aderidas na região mais interna, né? Uma região espaço dura mater, ali, pia mater, né? Que são as meninges e os astrócitos. Então, assim, é uma barreira tripla, são três armaduras. Isso mostra um filtro super eficiente. Essa filtragem ela é importante porque ela protege o sistema nervoso central contra bactérias, anticorpos que possam degradar e compostos químicos até relacionando os fármacos que podem ser lipossolúveis, né, que podem ultrapassar ou não essa barreira. Mas quanto muito lipossolúvel, você tem uma facilidade. Então, a característica do fármaco, quando falamos de fármacos que vão para o sistema nervoso central, necessariamente precisa ser muito lipossolúvel. Mas existe, por exemplo, oxigênio e glicose que passa fácil e que são produtos que não são tão lipossolúveis, mas eles são produtos pequenos, né? Então, fármacos muito pequenos também passam a barreira. Além de ser muito lipossolúvel, pode ser fármacos muito pequenos e eles vão pegar entre as células ali e vão conseguir adentrar. Mas é um filtro super eficiente, né? Então, não é qualquer coisa que passa, né? Isso vai mostrar uma estrutura importante e a barreira hematocefálica, se ela tiver lesionada, no caso de uma meningite, por exemplo,
nós podemos ter neurotoxicidade muito abrangente. E porque qualquer fármaco que tomar acaba passando, né? Então, o comprometimento dessa barreira, né, num trauma, numa meningite, num processo que seja ali degradante dessas células, pode facilitar a neurotoxicidade de vários fármacos, né? E quando a gente fala da barreira também transplacentária, né, já é uma barreira que mistura o sangue da mãe com o sangue do feto. Então, tudo que cai no sangue da mãe vai para o feto, né? Então, não é uma barreira muito eficaz como é a barreira hematoencefálica. Já é uma microbarreira, né? E aqui cria uma grande importância de falarmos sobre as categorias de alguns fármacos em relação a serem usados por gestante, né? Então, nós classificamos ela em A, categoria A, B, C, D e X. O que é isso, né? É uma categoria, é uma categorização que fala sobre o tipo de medicamento que vai ser usado em gestante, se ela pode ser usada em gestante ou não, né? Isso você vê na bula. Muitas vezes lá na bula ele fala: este medicamento é um medicamento para gestantes em categoria A. Então, o que quer dizer o A? O A seria o de menor risco. Menor risco. E o X é extremamente proibido. Ou seja, não é para usar, maior risco. Então, aqui você tem o A, que é categorizado como quando a indústria faz testes com gestantes humanas, né? Então, ele convocou voluntárias gestantes para realizar testes que são para o desenvolvimento desse fármaco. E nos testes não houve nenhum tipo de teratogenicidade, que é malformação, ou genotoxicidade, que é alguma relação com síndromes, né? Então, se não houve, ele é seguro. Então, ele fala que é categoria A. A categoria A é a mais segura. E aí, descendo, a gente percebe que é isso. O B, por exemplo, só foi feito o teste com rato gravídico e assim sucessivamente, né? Então, a relação A, B, C, D, X é uma categorização usada na farmacologia para mostrar exatamente como pode ser usado esse produto em gestante, né? Como é o risco do produto em gestante, ok? Bom, vou voltar naquele slide lá que eu estava conversando sobre a, sobre a farmacocinética, né? Então, nós temos aqui, naquele slide anterior. E não quer voltar. Pronto, consegui voltar aqui. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Bom, então nós temos aqui, gente, fatores intrínsecos, que é do paciente, que vão estar relacionados à absorção, né? Então eu posso ter uma dificuldade de absorção ou uma melhora da absorção de acordo com esses fatores. Por exemplo, a maturidade do trato gastrointestinal. Maturidade, eu estou falando de idade, né? Então, eu estou falando, por exemplo, de o mais novinho e o mais velho, né? Na maturidade do trato gastrointestinal, nós temos um muito imaturo no mais novinho. Então, esse trato pode ter dificuldades de absorção. A pessoa mais velha também, ela não tem microvilosidades, tem um apagamento ou uma redução dessas microvilosidades. Então, a absorção também fica comprometida, né? Quando a gente fala de duodeno, a nível de duodeno. E temos características secretórias também importantes e integridade das barreiras, né? E isso aí vai mostrar a capacidade de ter uma absorção ou ter uma degradação. É aquilo que eu estava conversando sobre o omeprazol. Se eu tiver uma característica secretória muito alta, isso pode acarretar numa destruição. Tanto é que o omeprazol é falado para ser tomado em jejum, né? Para que não tenha tanta acidez e não degrade ali o produto, né? Então, isso é uma relação do jejum, né? Quanto ao uso do omeprazol, a característica secretória. Histórico natural de doenças, e algumas doenças do estômago podem alterar, né? Principalmente quando fala de comprimidos e produtos orais,
mas o histórico natural também de regiões a qual ela possa ser absorvida, né, para sangue ou etc. E dos fatores extrínsecos, a hidrolipossolubilidade, lembrando que aquele produto muito lipossolúvel, ele consegue ultrapassar a barreira hematocefálica, né? O tamanho e o peso molecular, o caráter ácido base, ele é importante aqui quando a gente fala, tem uma regrinha, existe uma regrinha na relação de absorção. A regrinha é o seguinte: se o fármaco é ácido, se o fármaco ele é ácido, ele vai ser absorvido no local ácido. Por exemplo, se eu estou falando de um fármaco por via oral, ele vai passar pelo trato gastrointestinal. Se ele é ácido, ele vai ter uma absorção importante no estômago, né? Se o fármaco é básico, ele vai ser absorvido num local básico também. Então a gente fala o quê? Ele vai ter uma absorção principalmente no intestino, né? Claro que o intestino ele ganha ainda em relação ao estômago. O estômago ele tem vilosidades, não tanto quanto ao intestino, a qual os enterócitos, que são as células do intestino, que são repletas em borda em escova, né? Então não tem isso nas células, mas existem ali as estrias que acontecem no estômago e elas também facilitam a absorção. A vascularização também no intestino, ela também é alta, né? Então quer dizer que os ácidos, claro que eles vão ter uma absorção significante no estômago, mas, apesar disso, a prevalência é no intestino, por causa dessas outras razões, de ter uma perfusão muito grande. A perfusão também facilita o processo de absorção. O que é perfusão? Quer dizer que tem vários vasinhos, vasos sanguíneos ou muita irrigação daquele tecido. Quanto mais irrigado, quanto mais perfuso, né, aquele órgão, então, nós temos a capacidade de absorção alterada, né? E essa regra do ácido com ácido, eles também são importantes, porque a gente percebe que se ele ficar muito tempo no estômago, ele vai ser mais absorvido no estômago, né? Apesar das características de perfusão, as outras características que eu já falei em relação ao intestino, certo? Então, assim, como regra, ácido vai ser absorvido em local ácido, básico vai ser absorvido em local básico. A maioria disso aqui são produtos que são por via oral, tipo comprimido, cápsula, etc. Aí, o que nós temos? Nós temos uma importância sobre também identificar o fármaco. Eu tenho uma regrinha importante. Quando vem na forma medicamentosa, ou seja, vem na forma farmacêutica, o produto, não sei se você já viu, ele vem com o nome assim, por exemplo, cloridrato, vem cloridrato de alguma coisa, né? De epinefrina, sei lá, efedrina. Vamos botar efedrina que é mais certo. Então aqui, ó, efedrina. Então, cloridrato de efedrina. Isso mostra, cloridrato eu lembro de cloro. Então, se cloro é a substância que eu conheço, a outra que eu não conheço, a efedrina, é o fármaco. Se o fármaco vem depois, letra B vem depois do A. Então, isso é básico. É uma regrinha assim que quando dá para ver, né, a forma sal do fármaco. Quando você vê essa forma, já começa a entender, né? Se o nome vier primeiro, né, por exemplo, diclofenaco de potássio, diclofenaco de potássio. Potássio é a substância que eu conheço na química. A substância que eu não conheço é o diclofenaco. Se é a substância que eu não conheço, que não está na química propriamente dita, ele é o fármaco. Então, se o fármaco vem primeiro, a letra A vem primeiro. Então, é ácido, né? Ácido. O que a gente percebe muito isso é importante até na farmacodinâmica. Porque o diclofenaco de potássio, diclofenaco de sódio, são produtos ácidos, né? Então, por serem ácidos, eles deixam mais ácido o estômago, o que pode gerar gastrite, o que pode gerar úlcera, né? Então, a substância já é ácida, né?
E, claro, existe um mecanismo de ação por trás disso também, né? Que não convém aqui na farmacocinética, mas que ele acaba reduzindo um pouquinho da proteção gástrica e esse ácido ainda pode corroer ali, causando úlcera. Então, assim, a regrinha é básica, né? Se o nome do fármaco vem primeiro, é ácido. Se o nome do fármaco vem depois, é básico, certo? E a via de administração faz também sobre o processo de absorção. Por exemplo, se eu uso uma via endovenosa, eu tenho 100% de absorção. Estou colocando direto no sangue, né? Ele não precisa ultrapassar nenhum tipo de barreira, então estou colocando dentro do sangue, ok? Vamos seguir. Distribuição. O que é distribuição? É a condução do fármaco para os tecidos até o local, o seu sítio de ação. Então, até onde ele vai. Por exemplo, eu tenho que ele cai no intestino, vai para as veias mesentéricas, mas dali ele precisa atuar no estômago, né? Então ele precisa voltar para o estômago. Quem leva ele, né? Então essa condução é chamada de distribuição. A distribuição ela é um fator importante sobre doses. Então pense o seguinte: a distribuição ela acontece por uma ligação com proteínas que estão presentes no sangue, as chamadas proteínas séricas ou proteínas plasmáticas. Essas proteínas, elas estão no sangue, então quando o fármaco entrou, ele já percebe elas, e essas proteínas, elas têm a capacidade de carrear ou ligar-se ao fármaco. Claro que aqui tem uma relação importante química com o fármaco e a proteína sérica. Então, assim, a importância é, quando o fármaco se liga a uma proteína sérica, uma proteína plasmática, ela tem que ser uma ligação só de condução, porque se ela ficar grudada, ela não consegue desgrudar e agir onde tem que agir. Então, ela pode fazer com que haja uma perda dessa efetividade do fármaco se acontecer uma ligação muito forte, né? Então, a relação de ligação do fármaco com as proteínas plasmáticas, ela é importante no processo de condução. Ela tem que ser conduzida por uma interação fraca e aí lá quando chega na região do sítio, ela conseguir desconectar da proteína sérica e agir. Então, ela consegue agir por esse processo. As proteínas plasmáticas, elas são produzidas principalmente no fígado. Então, nós temos aqui um exemplo de proteínas plasmáticas que são dadas num exame chamado eletroforese de proteínas plasmáticas. Então, assim, descobriu-se quais são os tipos, que são a albumina em maior quantidade. Você pode perceber que quanto mais alto aqui, quer dizer em maior quantidade, né? Então, a albumina, que é uma proteína em maior quantidade, pode estar diminuída em algumas situações, algumas condições do paciente, né? E as condições envolvendo o fígado ou não, né? Então, se o fígado está produzindo, beleza. Se ele está lesionado por uma hepatite ou algum processo aí, eu posso ter a diminuição da albumina, né? Acontece doença alcoólica, cirrose, etc. Bom, aí temos que pensar o seguinte: se a albumina está em maior quantidade, a maioria dos fármacos vão se ligar a quem? A albumina. E a albumina, ela carrega água para a região vascular, então ela regula a volemia, né? Que a gente chama o volume de sangue que corre dentro dos vasos. Então, nós temos aqui a albumina, importantíssima, né? Temos alfa-1, aí nós temos os tipos de alfa-1, antitripsina, né? TBG, não sei o que é essa TBG, sinceramente. Depois vocês olhem aí. Alfa-fetoproteína e alfa-1 glicoproteína ácida, né? Alfa-2 globulina, aptoglobulina, macroglobulina são alfa-2. E nós temos as beta-proteínas, transferrina, beta-lipoproteína, C3 e imunoglobulina, que vocês conhecem como anticorpos. Então, aqui tem IgD, IgM, IgG, IgA, né? Que são as imunoglobulinas. Então, gama-globulinas. Então, essas são as proteínas que podem ser carregadas, podem carrear, né? São os caminhõezinhos, é o Uber do fármaco.
né? Então, o Uber do fármaco são esses aqui. E aí vai fazer com que haja o quê? Essa ligação pode ser forte ou fraca, dependendo da característica química que o fármaco apresenta. Então, assim, nós temos um fator, que é o fator extrínseco, que é relacionado ao fármaco, importantíssimo, chamado de taxa de ligação às proteínas plasmáticas. A taxa de ligação, ela é vista também na bula. Muitas vezes você pega a bula profissional, tá lá, taxa de ligação. Esse fármaco se liga 90% às proteínas plasmáticas. Quer dizer que 90% se liga, 10% fica livre, né? Então, esse percentual, né, foi observado dentro dos padrões de desenvolvimento do fármaco. O que quer dizer isso? 90% se liga quer dizer que não vai ter atuação 90%. Né? Então, assim, quando a gente fala dos 10%, é a parte livre que é a parte resultante da função. A função só é determinada pela parte livre, não ligada da molécula. Então, essa parte importante de taxa de ligação, ela é já observada durante o desenvolvimento. E aí, quando a gente pensa no paciente, já em fatores intrínsecos, o paciente pode ter uma maturidade do fígado que não é resultante, trazer essas proteínas em menor quantidade. Exemplo, pessoas mais novas. Isso diz o quê? Diz que quanto mais se liga, né? Mais se liga, eu tenho menor capacidade dela se tornar livre, certo? Então, às vezes eu tenho que ter um reajuste de dose do paciente baseado no processo de distribuição. Então, é basicamente o seguinte: se eu tenho muita proteína e baixa quantidade de fármacos, vai se ligar todos os fármacos. Acaba não tendo parte livre, pode ter inefetividade do fármaco, não vai funcionar, né? Então eu preciso aumentar a dose desse fármaco para ele superar a capacidade de proteínas plasmáticas que o paciente tem, para que eu consiga o efeito que eu quero. Então, assim, quando se fala em distribuição, como eu disse no início da aula, é a relação que eu tenho com a dose. O reajuste de dose ele é muito observado sobre a distribuição. Então, se eu penso na distribuição, eu penso no fígado. Então, alterações do fígado já podem ter um reajuste de dose, né? Então, já pensar em doses não usuais, ou aumentadas ou diminuídas, a depender, né? E integridade do fígado, né? A gente tem que ver isso aí também, sobre lesões, traumas ou alterações, doença alcoólica, gordurosa, etc. A eletroforese de proteínas plasmáticas é ela que vai fazer a diferença, né? Então, essa aqui são exames que podem ser solicitados, mas são não tão corriqueiros, porque muitos dos laboratórios não têm o equipamento de eletroforese. Então, tem que, às vezes, só ser observado pelo padrão de albumina. O padrão de albumina muitas vezes é pedido, pede o albumina sérica ou pede o hemograma. No hemograma, a gente vai ver a albumina alterada quando tem um hematócrito menor ou maior, né? Se tiver maior, você pode tentar fazer uma correlação direta com o hematócrito, né, do paciente. Vamos lá. Aqui, pessoal, o que que nós estamos vendo? Uma, uma tabela que mostra que alguns fármacos e qual proteína plasmática é ligante. Então, por exemplo, tem fármacos que se ligam à albumina, né? Então, a maioria deles. Varfarina, que é um anticoagulante, né? É um, é um anticoagulante. Eu estava tentando lembrar o nome. Antitrombótico, né? E nós temos aqui ácido acetilsalicílico, AS, diazepam, que é um benzodiazepínico, né? O hipnótico, propranolol, né? É importante lembrar, propranolol, eu sempre brinco isso, não é propanolol, né? Propranolol, lidocaína, imipramina, que é um antipsicótico barra antidepressivo, né? Verapamil, verapamil é um antipertensivo, né? E quinidina, ciclosporina, tá vendo? Cada um se liga a um tipo específico. Posso ter alguns que se ligam até a anticorpos. Então, por exemplo, hoje tem um tratamento baseado em anticorpos, são os terminados em MAB, né? Então, eles se ligam aos próprios anticorpos do nosso corpo. Nós temos, por exemplo, toxina botulínica, Botox, que também se liga
as gama-globulinas, né? Então, isso é importante, porque a gente consegue perceber que alguns pacientes podem ter uma hipergama-globulinemia, que é um aumento das gamas-globulinas devido a uma condição que ele tenha, e o Botox não vai funcionar, você entendeu? Então, são essas correlações que precisam ser observadas quanto ao tipo de proteína ligante, né? Bom, aqui é um exemplo de alteração que nós temos da eletroforese. Isso acontece na cirrose hepática. A cirrose, ela é um fator de integridade do fígado. Então, você teve o quê? Um aumento da albumina. Ó, você pode ter um aumento da albumina como uma diminuição. Processos hepáticos que envolvem a cirrose vai reduzindo aos poucos aqui, né? Você vê que não é tão alargado aqui. Então, vai diminuindo aos poucos. O paciente pode ter hipoalbuminemia, né? Ele está alto, mas não tão alto significativamente. Aqui você tem um aumento das gamas globulinas na cirrose hepática, então eu tenho que ter um reajuste de dose de certos medicamentos. Então, aquela relação do slide anterior, mostrando exatamente quais medicamentos que eu preciso mudar a dose, né? É claro que isso não vai ser, não precisa decorar isso, né? Não precisa trazer isso. Você só tem que entender que em algumas situações você tem que fazer um reajuste de dose. Então, se o paciente chega com cirrose hepática, não vai ser a dose usual. E assim sucessivamente. Nós temos outras condições também, por exemplo, na síndrome nefrótica. Então, na síndrome nefrótica, nós temos também aí uma diminuição da albumina, um aumento da alfa-2, diminuição, outro tipo de situação que eu preciso ter um reajuste de dose. Síndrome nefrótica são problemas de insuficiência renal, né? Então, o paciente ele tem que ter uma dose não habitual nem usual, ok? Em outro caso, é a enteropatia perdedora, né? Isso acontece em alguns problemas de síndrome do intestino irritável ou algumas alterações intestinais, né? Como colites, etc. Então, também é outro. Então, nas três situações, são exemplos de situações a qual não vai se ter uma dose usual, uma dose habitual. Ele precisa fazer um reajuste de dose sobre o processo. Aqui nós temos a metabolização. Então, a sequência da distribuição, né, a metabolização, lembra que isso acontece de forma simultânea, não é numa ordem, a absorção é a primeira necessariamente, mas as outras não, né? Então, enquanto está sendo distribuído, uma parte está sendo metabolizada e assim vai acontecendo, né? E uma parte já está sendo excretada. Então, a metabolização, o que que é? É a biotransformação do fármaco. Ah, eu preciso transformar o fármaco? Não necessariamente, mas em alguns casos sim. Então, assim, quais são os casos? As três funções de metabolização. A primeira função é a ativação de um profármaco. O que que é um profármaco? É um fármaco que está inativo na forma medicamentosa e que necessariamente ele precisa da metabolização. Então, aqui ele necessariamente precisa ser metabolizado para ser ativado, para se transformar no seu metabólito ativo. Por exemplo, você tem a prednisona, que é um profármaco, e a prednisolona, que é um fármaco já ativo. Ah, professor, mas eu tenho as duas formas medicamentosas. Sim, a prednisolona, por exemplo, é pessoas que têm problema de metabolização. A metabolização ela acontece principalmente no fígado. Se eu tenho problemas no fígado, eu posso ter alterações de metabolização, né? Então, eu não posso usar um profármaco para esse paciente. Mas em maturidade também, né? Por exemplo, eu não uso prednisona, não costumo usar prednisona para pediátrico, para paciente pediátrico, porque não tem uma maturidade do fígado quanto às enzimas de metabolização. Então é melhor usar um fármaco, né? E o fármaco ele pode ser desativado. Ah, ele vai ser desativado? Vai ser desativado. Ele precisa ser desativado. Então, assim, a questão é eu ter uma dose suficiente. Lembra que acontece de forma simultânea. Quer dizer que uma parte, por exemplo, se eu vou fazer um tratamento com um fármaco e não um profármaco, um fármaco, a indústria ela já estabelece uma dosagem X
que vai conseguir ser desativada e uma parte Y que vai ser, vai seguir o seu processo, o seu ciclo, né? Então, o ciclo de vida do fármaco ele é baseado nisso, já industrialmente, né? Então, em algumas dosagens, ele vai ser desativado. Lembra que os de forma oral, todos vão sofrer efeito sistêmico. Todos os orais deglutíveis vão ter um efeito sistêmico, também chamado de efeito de primeira passagem. O que é isso? Após a absorção, todos os fármacos vão cair nas veias mesentéricas e existe uma circulação enterohepática. Então, vai gerar, todos eles vão ir primeiro para o fígado, para depois cair na corrente sanguínea. Quando chega no fígado, alguns vão ser metabolizados, outros já vão indo para a corrente sanguínea, outros já vão saindo para a corrente sanguínea. Então, esse processo de efeito sistêmico, ou efeito de primeira passagem, ele pode resultar numa desativação de fármaco se ele tiver hiperreativo. Se ele tiver muito reativo, vai acontecer isso, né? Então, assim, a hiperreatividade diz sobre uma interação medicamentosa importante, que é o álcool, né? As bebidas alcoólicas, elas aumentam o processo de metabolização. Então, quer dizer que eles ficam muito reativos. A dose do fármaco, que é estudada lá para ser uma parte metabolizada, a outra entrada no fígado, né? Ela não é estudada em pessoas que bebem produtos alcoólicos, né? Em pessoas rígidas, sem beber, bebida alcoólica e tudo isso. Então, quando bebe, acaba tendo uma perda um pouquinho da eficácia do fármaco, porque vai se tornar um fígado mais reativo e ele vai metabolizar mais esse fármaco antes de cair na corrente sanguínea, né? Então, assim, é uma interação medicamentosa importantíssima, né? Por que também eu preciso desativar? Já em outros efeitos que não são de primeira passagem, lembra que, como é circulação, acaba que a circulação também faz com que esse fármaco ele vai lá, age, depois ele volta lá para o fígado, na segunda, terceira, quarta, quinta passagem e assim vai. Ele vai sendo desativado, ele precisa ser desativado para o corpo não ter esse fármaco circulando quieto e acontecendo interação com coisa que não deveria ter, né? Então acaba trazendo essa desativação como um processo também de reduzir a toxicidade do fármaco, né? Então é uma característica do ciclo de vida dele, tá certo? Então nós temos essa desativação muito importante e também sendo observada sobre o efeito de primeira passagem. Se a via de administração não passar pelo trato gastrointestinal, então ele não vai ter efeito de primeira passagem. É o que acontece, por exemplo, nas vias parenterais. Acontece com o comprimido sublingual, que da língua já é absorvido e já cai no coração, e não acontece efeito de primeira passagem nas vias de endovenosa, intramuscular e subcutânea. E como eu disse, o efeito de primeira passagem, 50% na região retal, né? Então você tem pouca questão ali envolvendo veias mesentéricas na região retal, né? E a terceira questão é a facilitação da excreção. A facilitação da excreção tem um videozinho que mostra, né? Porque a excreção ela é muito privilegiada dentro dos fármacos para ela ser eliminada por urina. Então, se o fármaco é lipossolúvel, ele não vai sair na urina. Então, esse fármaco lipossolúvel passa primeiro ali, ou várias outras vezes, no fígado, para ser transformado em hidrossolúvel pelo fígado e facilitar o processo de excreção pela urina. Então, também a metabolização, ela facilita esse processo. Como eu disse, o fígado é o principal órgão. Então, por que é o principal órgão? Porque ele tem a grande quantidade de enzimas metabolizadoras de fármacos, de produtos externos, né, que a gente chama aí de xenobióticos. Então, ele tem um conjunto de enzimas, uma família que é chamada de CYP450. Aqui tá, o zero veio para baixo, mas considera o zero aqui do lado, tá? Então, é chamado de citocromo P450 ou abreviado CYP450. É uma família, não é uma enzima, né? As enzimas, elas vêm muitas vezes com o nome CYP, com Y, e eles vêm com
o nome de uma subfamília, né? 1, 2, 3 e assim vai, 4, vem com uma letra e um outro número. Então vem assim, ó, CYP3A4, CYP2D6, CYP2C19. São nomes de enzimas, são siglas que vêm CYP para mostrar que elas vieram dessa família chamada CYP450. Então é como se fosse assim, a família Silva, né? Então aqui, família Silva, mas você tem o Rodrigo Silva, você tem o Danilo Silva, você tem a Bernadette Silva, né? Então cada uma é uma enzima desta família, entendeu? Então isso é a metabolização, que é a principal relacionada ao fígado por causa do número de enzimas. O fígado de diversas espécies muda, né? E acaba também mostrando isso, né? Uma grande importância, porque a quantidade de enzimas e os tipos de enzimas, elas vão ser diferentes interespécie, entre espécies, e intraespécies, ou seja, eu e o fulano, que não é da minha família, né? Ele pode ter geneticamente menos enzimas ou mais enzimas que eu. Então, essa questão existe uma quantidade já dita, mas pode ter diferenciações até na própria espécie por uma questão genética, né? Então, podemos ter mais ou menos enzimas a depender. E na questão interespecífica, eu sempre relato sobre o processo de metabolização que acontece, de não usar certos medicamentos que são de uso humano para animal, veterinário, né? Então, eu não posso usar de uso veterinário às vezes em humano e vice-versa, porque no gato, no cachorro, ele tem um número de enzimas um pouco mais limitado, ou tem enzimas que o corpo humano não tem e que são planejadas em cima disso, entendeu? Então, nem todos os medicamentos de uso humano podem ser colocados para uso animal, né? Existe uma outra forma de metabolização, que é a forma extrahepática. Na forma extrahepática, pode acontecer metabolização no cérebro, no coração, nos próprios vasos sanguíneos, e aí não é da família da enzima CYP450. Ela vem da butirilcolinesterase. A butirilcolinesterase é uma outra enzima que ela está relacionando a metabolização chamada metabolização extrahepática. É bem menor em relação à intrahepática, né? Mas ela existe, né? A butirilcolinesterase, para quebrar exatamente esses fármacos quando o fígado não consegue quebrar o suficiente ou desintoxicar de forma eficiente. Então, aqui, a família CYP450, eu botei algumas enzimas que são de grande importância, e existe uma relação farmacogenômica, como eu havia falado, né? Falei também sobre o álcool ser um indutor enzimático geral, então ele induz CYP3A4, ele induz 2D6, ele induz. Então, as interações farmacológicas são pensadas de acordo com o processo de indução enzimática e com a inibição enzimática, né? Então, os efeitos muitas vezes acontecem por causa disso. Aí eu trouxe alguns tipos aqui para mostrar exatamente isso, de inibidores e indutores. Então, CYP3A4, nós temos antiepiléticos importantes, como por exemplo a carbamazepina, ela pode ser indutora ou inibidora dependendo da dose da CYP3A4. Então, se eu tiver uma substância que precisa de metabolização da CYP3A4, pode ter uma interação, né? CYP2D6, nós temos os antidepressivos, né? A maioria são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que inibem a CYP2D6, então é um grande problema. E nós temos a CYP2C19, por exemplo, os prazóis, né? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, que são os inibidores de bomba de prótons, eles podem inibir também a 2C19. E aí, por exemplo, eu tenho um produto que é usado muito, né, que é o clopidogrel. O clopidogrel é um antitrombótico, também um anticoagulante, e é utilizado para prevenir infarto agudo do miocárdio em paciente que já sofreu ou que tem risco, e para prevenir AVC, né, o derrame, né, o AVE também. Então, nós temos o clopidogrel. O clopidogrel é um profármaco, que a gente estava conversando anteriormente. Ele precisa ser transformado na sua forma ativa pela enzima CYP2C19.
E se essa enzima estiver inibida, não há transformação do clopidogrel. Clopidogrel é para evitar AVC, infarto, coisas fatais. Então, olha o risco que tem de associar prazóis com clopidogrel. Então, por isso, é importante você saber as principais famílias e saber se tem um efeito inibitório ou se tem um efeito indutor. Botei alguns exemplos aqui, mas vale você pesquisar e dar uma olhada sobre a indução dessas enzimas ou a inibição dessas enzimas para entender o processo de interação farmacológica que pode acontecer. Tá certo? Bom, esse aqui é aquele videozinho que eu falei que fala da função de metabolização de um fármaco lipofílico, né? Então, assim, vou colocar o vídeo para ir explicando mais ou menos aqui. Então, nós temos aqui o fármaco lipofílico, né? Vamos dizer aqui. Ele foi administrado via oral, então ele foi para o trato gastrointestinal, certo? Do trato gastrointestinal, ele vai para a circulação sistêmica, né? Na circulação sistêmica, vamos imaginar que não houvesse fígado, né? Se não tivesse fígado, né? Ia direto para os rins e dos rins ia ficar sendo reabsorvido e ficando no corpo continuamente. Só que, o que acontece então? Nós temos que essa droga lipofílica, ela vai também cair na circulação sistêmica e da circulação sistêmica vai para o fígado, né? Então, no fígado, ela vai ser metabolizada num metabólito solúvel em água. Então, olha lá, do trato gastrointestinal, ela vai para o fígado. No fígado, ela foi transformada em produto aquoso, hidrossolúvel, para conseguir eliminar essa droga. Então, o fígado, a metabolização, ela também é importante nesse processo, né? Então, o processo de eliminação e facilitação sobre a excreção do fármaco, né? Bom, como o fígado é a parte mais importante de metabolização, então a gente precisa entender esse fígado, né? Muitas vezes é importante entender o fígado antes de passar um certo medicamento, fazendo os exames necessários para que eu veja essa integridade. Então, relação de lesão hepática, por exemplo, você vê a ALT, a AST, que são os famosos TJGP, né? Bilirrubina total, a indireta e a direta, né? Então, aqui, a preservação hepática está ligada a esses marcadores, que são marcadores importantes. Marcadores de hepatite, de lesão no fígado, estão associados ao aumento de TGO e TGP. Tem também a lactato desidrogenase, que é a LDH, que pode ser também um marcador importante. Os fatores de bilirrubina total, a indireta ser maior que a direta, também podem associar processo de hiperreatividade do fígado. Então, isso aqui pode mostrar processos hemolíticos também, né? Então, a lesão hepática está bem relacionada a esses marcadores. Aí, você já deve ter visto, né, em teste de fígado, né, de função do fígado, também pediu os exames de gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubina total também, ou a bilirrubina direta. Então, nós temos o quê? A gama-GT e a fosfatase e a bilirrubina vendo lesão biliar, relacionada à vesícula biliar. A vesícula não diz muito para a gente em relação à metabolização. Então, esses marcadores aqui não são marcadores de lesão do fígado, não alteram processos diretamente da metabolização, né? Então, a metabolização é relacionada ao fígado. Os marcadores são esses e não esses, ok? Então, aqui você pode ainda ter um reajuste de dose ou alterações do tipo de fármaco, se isso tiver alterado, né? Ou usar um profármaco, ou usar um fármaco, porque aí eu percebo dentro desses marcadores a eficácia, né? E vamos para a eliminação, né? Já estamos chegando no finalzinho, nos últimos slides. Então, você tem a eliminação, que é a remoção do fármaco do corpo, né? Ele não pode ficar por muito tempo, porque senão ele vai ativar coisa que não deveria. Então, ele tem que entrar, agir e sair. Esse é o ciclo do fármaco, né? O ciclo de vida do fármaco. A forma principal de eliminação de fármacos intoxicantes no corpo é de via renal. Então, até botei um asterisco
para que você lembre disso. Via renal, via urinária. Via urinária, hidrossolúvel. Quanto mais o fármaco for hidrossolúvel, maior a capacidade de eliminação renal. Se ele for lipossolúvel, aquele videozinho que a gente fez anteriormente, tem que ser metabolizado e precisa ser eliminado. Em outras circunstâncias, quando ele não é conseguido a metabolização de transformar um fármaco lipossolúvel e hidrossolúvel, que pode acontecer, então ele é eliminado de forma fecal. Então ele vai ser eliminado nas fezes na forma biliar, né? Então a questão biliar também ela é importante aqui na eliminação, que a gente pensa que alguns produtos que não conseguem ser metabolizados em hidrossolúveis, eles vão ser eliminados nas fezes, certo? No suor pode sair, né? Pode ter cheiro aí, pessoas que tenham suor, né? Na saliva tem uma historinha importante na farmacologia, não se sabe se é verdade ou é mentira, né? Mas uma que se comenta assim entre os farmacologistas que o pessoal foi para uma festa, né? E a pessoa beijou na boca, né? E acabou gerando uma reação anafilática na outra pessoa. Por quê? Porque ela era alérgica ao fármaco que saía na saliva, né? Então começou a ter uma reação anafilática. Mas para entender isso, ele deveria ter cuspido, né? Ou muita saliva, né? Ou beijo molhado, né? Então isso poderia ter acontecido. Questão da lactação. A lactação também é importante. Isso aí a gente pensa também de alguns produtos que podem sair no leite, podem afetar o lactente, né? Então isso aqui é importante. A questão da lactação, a maioria que tem categoria B, C de gestante, sai na lactação, né? Os de A tem que ver realmente se sai na lactação ou não. Mas os maiorias de B, C, D, né, eles são categorias de gestante na farmacologia de risco, então eles saem no leite. Fatores, então, intrínsecos é a maturidade dos rins, aqui nós temos o órgão rim, né? A integridade dos rins, a composição hídrica faz diferença? Faz demais, né? Que quanto mais água tiver, mais fácil a filtração glomerular acontecer, né? Então, a pessoa beber muita água durante o tratamento pode facilitar o processo de eliminação, né? Então, às vezes, tem que regular um pouquinho sobre a composição hídrica. Prática de exercícios físicos podem alterar, o que faz suar demais, né? Então, pode eliminando pelo suor demais o produto antes dele poder agir como deveria agir, no tempo que ele deveria agir, né? Então, em alguns casos, vai se recomendar ao paciente a ficar de repouso ou reduzir os exercícios físicos se forem de alta intensidade para de média intensidade enquanto estiver usando o medicamento. Fatores extrínsecos são os mesmos, você pode perceber que são os mesmos de absorção, né? Porque um é entrada, outro é saída, então são os mesmos, né? Se o produto é hidrossolúvel, vai favorecer renal, suor, saliva, leite. Se o produto for lipossolúvel, vai favorecer processo fecal, né? Pode gerar processo renal quando metabolizado, a relação do tamanho, o caráter ácido-base, né? A alcalinização facilita o processo renal de excreção, né? Então, isso depende do pKa, do fármaco que está passando aqui nos rins, né? Então, em alguns casos de intoxicação, se faz alcalinização com bicarbonato, né? E aí se coloca bicarbonato na veia para facilitar esse processo de eliminação, né? E a dose de administração, ela é ligada diretamente com o processo de eliminação. Se eu botar uma dose pequena, ele pode ser eliminado antes da dosagem de efeito que eu quero. Então, a dose de administração também faz diferença sobre isso. Aí nós vamos falar sobre questão de integridade dos rins, temos os marcadores aqui, né? Os marcadores mais usados são creatinina e ureia, são os dois. Mas a gente também tem que perceber outros marcadores que podem relacionar, por exemplo, com a distribuição, a microalbuminúria, o potássio, né? Então, são fatores de marcadores importantes na clínica sobre a lesão renal. Então, alterações desses marcadores podem dificultar o processo de eliminação do fármaco, ok? Já se falando em processo de eliminação, nós temos uma propriedade do fármaco importante chamada de meia-vida. O que é a meia-vida? A meia-vida, quando você estuda radiologia, né, o processo radiológico pega o produto radioativo e ele vai decrescendo pela emissão
de energia ou na forma de energia radioativa, né? Então tem aqueles raios alfa, beta, gama, e ele vai decaindo, né, à medida que ele consegue dissipar esse processo de energia. Na farmacologia não tem nada a ver com isso. Meia-vida está relacionado ao tempo de redução dele quanto à excreção, ao quanto se excreta, né? Então nós estamos falando, ele não é ele por si só dentro do corpo, ele vai reduzindo como? Só sendo eliminado. Processo de meia-vida é o quê? É o processo que temos de redução de 50% da dose em um tempo definido. Por exemplo, aqui eu fiz um exemplo da concentração plasmática, vamos imaginar que foram 100 miligramas administrado. Pelo gráfico a gente percebe que foi o quê? Endovenosa, né? Porque nós temos no tempo inicial uma concentração máxima, né? Então é endovenosa, o gráfico é típico. E aí você teve, quando ele foi para 50 miligramas, ó, quando ele caiu pela metade, né, quer dizer que 50 foi excretado, 50 miligramas foi excretado, nós temos um tempo de meia-vida, que foi aqui, sei lá, 4 horas, né? Então, em 4 horas, ele foi eliminado. E aí vai caindo. De 50 vai para 25, né? Então tá aqui. Aí de 25, outro tempo de meia-vida. Tá vendo que é meio que constante. 4 horas, de 4 em 4 horas vai diminuindo. Então, ó, 4, 8, 12, 16, né? Então você tem esses horários que são tempo de meia-vida. Tá relacionando o quê? O processo de filtração glomerular e eliminação pelo corpo. Então, está sendo eliminado aqui de 50% em 50%. A gente fala de um tempo de meia-vida quando está associado a 50% de redução, tá? O tempo de meia-vida é importante. Para quê? Para definir os processos de esquema e tratamento posológico. Muitas vezes é baseado no tempo de meia-vida. Por exemplo, o paciente vai ter que tomar aqui 4 horas de 4 em 4 horas. Porque a gente viu que o tempo de meia-vida é esse. Então, são os intervalos entre doses. Porque se ele em 4 horas reduziu 50, ele toma mais 100, aí vai para 150 com residual e aí vai acontecendo, né? Existe um processo chamado steady state, que é baseado na meia-vida, né? Que é o efeito chamado efeito platô. A gente vai ver já já. Mas isso aqui define para o fármaco a janela terapêutica. Janela terapêutica do fármaco, né? É o quanto ele consegue alcançar dentro de um limite entre o efeito desejado e a reação adversa. Então, ele tem que ficar por aqui, ele tem que ficar dentro dessa janela, dentro dessa condição aqui, né? Então, assim, até fala sobre os esquemas posológicos. Lembra nesse anterior exemplo, era de 4 4 horas. Então, ele fez aqui, ó, fez 100, aí caiu para 50. Aí, 4 horas, ele vai lá e toma de novo. Então, ele pode, se ele continuar com a dosagem dentro dessa janela terapêutica, é o que a gente espera, né? Não pode ultrapassar a janela, porque senão gera superdosagem, não pode ser menos, senão gera subdose. Então, isso aqui pode acontecer, né, para determinar um tratamento posológico baseado no tempo de meia-vida. Então, assim, existem os esquemas posológicos que são dados em esquema de múltipla dose ou esquema de unidose. Unidose, uma dose só, mantém e faz com que haja o efeito e ele logo vai ser eliminado. Em múltipla dose, eu vou regulando baseado no tempo de meia-vida e ele vai ficando dentro da janela terapêutica como é esperado, né? E aí o paciente ele vai tomando esse medicamento de forma contínua, sem ter superdosagem, sem ter subdosagem, se ele tomado no tempo certo, que é baseado no tempo de meia-vida. Essa janela terapêutica ela envolve tanto o efeito farmacológico, que é farmacodinâmico, quanto o tempo, farmacocinética. Então, a janela terapêutica, também chamado de índice terapêutico, é dado no estudo de cada fármaco. Cada fármaco vai ser estudado em cima da farmacocinética e da farmacodinâmica dentro desse gráfico para se determinar a janela terapêutica. Eu tenho fármacos de janela terapêutica ampla, a qual eu consigo alterar várias doses, né, e botar doses altas até, sem gerar superdosagem ou muita reação adversa. E eu posso
ter janelas terapêuticas estreitas, índice terapêutico estreito, que vai fazer o quê? Vai fazer com que eu não possa aumentar o mínimo de dose, porque senão gera superdosagem. Então, esse é um grande problema de atenção sobre a janela terapêutica. Então, aqui tem alguns exemplos sobre a janela terapêutica, né? Nós temos aqui índice terapêutico amplo, janela terapêutica ampla ou janela terapêutica estreita, né? Os índices terapêuticos. Então, aqui, paracetamol, por exemplo. Paracetamol eu consigo doses altas com ele sem ter problemas, né? Então, são esses os fármacos que a gente não precisa ter tanta atenção sobre a dose. Mas esses aqui, sim, esse aqui, o mínimo de dose alterada pode gerar uma superdosagem, pode ser até fatal. O digoxina mata, né? Então, aqui são medicamentos que eu tenho que ter uma regulação melhor sobre a dose do paciente. Outra questão aqui é quando eu tenho múltipla dose. Em múltipla dose vai acontecer esse efeito chamado steady state, ou também chamado de efeito platô. O que é o efeito platô? Então vamos lá. Fiz a administração de doses 100 mg. Está vendo que esse é o gráfico em U para baixo? Então, gráfico U para baixo, ele pode ser oral. Então vamos lá. Administrei na primeira hora o paciente um comprimido de 100 mg de algum produto. Beleza. Teve o primeiro tempo de meia-vida. No primeiro tempo de meia-vida, 100 mg foi para 50. Faz a administração em múltipla dose. Então, vai administrar novamente. Então, mais 100. 100 com 50 ficou 150. Então, ele subiu. Esse tracejado, esse pico e esse vale aqui, ó, ele precisa estar dentro dessa janela terapêutica, entre 100 e 200 miligramas, né? Então, aqui, ó, 150, já chegou a 150. Vai cair mais uma vez, porque tem mais um tempo de meia-vida. Então, 2 tempos de meia-vida, de 150 vai para 75. Faz a nova administração. 100 fica 175. E assim sucessivamente. Cai mais um tempo de meia-vida, vai para 87,5. Está vendo que existe sempre um residual, e dentro desse residual é administrado o medicamento. O que é o steady state? O steady state vai chegar depois de 4 ou 5 tempos de meia-vida, 4 ou 5, 4 ou 5 tempos de meia-vida, isso aqui fica constante. Então, isso aqui vai ficando o quê? 100 miligramas e os 100 miligramas vai ficar aqui dentro. Por que fica constante? Porque a taxa de absorção se iguala com a taxa de excreção. Então, quando fica constante, é os medicamentos em múltipla dose para uso contínuo. Eu tenho a chance que, se colocado sempre no mesmo horário, sem esquecimento de horário, ele pode gerar essa constância sobre a dose e ela ser permanecida dentro da janela terapêutica. Então, isso é chamado de steady state, quando a taxa de absorção ela se iguala com a taxa de excreção, né? Aí pensa o seguinte, por que eu preciso fazer múltipla dose de 3 a 4 tempos de minha vida, se eu não posso colocar já a quantidade toda, né? Por exemplo, quando ele atinge aqui o steady state é 197, então vamos colocar logo 197, que isso acontece. Acontece, é chamada de dose de ataque, né? A dose de ataque ela é determinada em cima do steady state, né? Então, a dose de ataque. A dose de ataque ela é importante em processos emergenciais no hospital. Então, o paciente, o que ele faz? Ele está morrendo, né? Ele não vai chegar para ele e vai falar, toma de 8 em 8 horas até chegar ao steady state. Não, você já vai jogar uma dose rápida e se acontecer qualquer tipo de reação, está no hospital, ele consegue fazer o suporte básico de vida, né? Então, essa dose de ataque, ela está baseada o valor dado em 4 ou 5 tempos de meia-vida, né? É a chamada dose de ataque. Então, isso aí. Outra pergunta que me fazem muito, né, é falando o seguinte: professor, esse medicamento, quanto tempo eu tenho que esperar para começar a voltar a beber bebida alcoólica, alguma coisa assim? Bom, se em 4 ou 5 tempos de meia-vida você gera o steady state, o interrompimento desse steady state ela acontece também em 4 ou 5 tempos de meia-vida. Então, aí se diz que a eliminação total do fármaco do corpo está em 4 ou 5 tempos de meia-vida. Então, vamos lá, eu estou tomando um medicamento que não pode beber bebida alcoólica. Esse medicamento ele tem 4 horas de tempo de meia-vida.
quanto tempo eu tenho que esperar para parar, para eliminar ele totalmente do corpo. Beleza, terminei de tomar, não vou tomar mais, né? Então já terminei o meu tratamento, 7 dias, 14 dias, sei lá, um antibiótico. Então terminei os 7 dias, tomei todos os que deveriam ser tomados. E aí eu tenho que esperar quanto tempo? Se ele é de 4 horas, então eu vou esperar 20 horas após parar de tomar para poder entender que saiu todo o medicamento do corpo. Então, só após 20 horas. Entendeu? Então, eu preciso saber o tempo de meia-vida do fármaco para entender o tempo de meia-vida que eu posso ter ele eliminado totalmente do corpo. E isso é baseado em 4 ou 5 tempos de meia-vida. Então, o cálculo é feito em cima disso. Tá certo? Gente, bons estudos. Espero que esteja bem claro nessa aula. E qualquer coisa, me procurem aí nas redes sociais, Dr. Rodrigo Cacheta, e estou à disposição. Grande abraço e até a próxima.